Então, vamos começar por quantidade de movimento. O que nós temos aqui na quantidade de movimento? Então, primeiramente, é uma grandeza que está relacionada ou depende de dois fatores. Fator massa e fator velocidade. Ok? Então, se você tem com a mesma velocidade, só que massas diferentes, qual é o corpo mais difícil de separar? Ou seja, qual é o corpo que tem maior quantidade de movimento? Aquele que tem maior massa. Então, maior massa, maior quantidade de movimento. Agora, vamos imaginar dois corpos de mesma massa, porém com velocidades diferentes. Qual é o corpo de mesma massa, né, que será mais difícil de separar? O corpo que tem maior velocidade. Então, a nossa quantidade de movimento, representada pela letra Q, então ela será determinada pelo produto massa-velocidade. Tá, ok? Então, quantidade de movimento, produto massa-velocidade. Detalhe que nós temos aqui, e você tem que ficar ligado, é o seguinte: unidade de medida. Primeira coisa, então, você vai observar que a quantidade de movimento terá o quê? Ó, se a massa está em quilograma e a velocidade está em metro por segundo, a quantidade de movimento será dada em quilograma, metro por segundo. Tá ok? Tá aqui, ó. E outra coisa importante, ó. Tá vendo aqui a setinha em cima do quê? Quer dizer que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E como é uma grandeza vetorial, ela terá o quê? Uma direção e terá um sentido igual da velocidade. Tá legal? Então, a quantidade de movimento tem a mesma orientação da velocidade. Muito bem. Aí nós temos o quê? Nós temos o próximo ponto, que é o impulso. Quando você fala em impulso, então você vai observar que o impulso está relacionado com uma força. Se alguém falar assim, ó, me dá um impulso aqui, você vai lá e empurra a pessoa. Né? Só que esse impulso não vai depender apenas da força, mas vai depender também do tempo que essa força dura. Então, eu posso ter o mesmo impulso com força pequena e com força grande. Eu vou lançar uma bolinha. Eu pego essa bolinha e aplico uma força pequena durante um tempo grande. Ou eu posso pegar e dar um tapa nessa bolinha. Aplico uma força grande um tempo pequeno. E aí o que acontece? Eu consigo o mesmo efeito. Mas por quê? Porque eu estou com um tempo de ação também diferente. Observe que esse impulso é uma grandeza também vetorial. Ok? Como é uma grandeza vetorial, vamos lá. Sua direção será igual à direção da força. Aliás, sua direção e sentido, né? Será igual da força. Se a força for vertical para cima, então eu estou dando um impulso vertical para cima. Unidade medida, força em Newton, tempo em segundos, então o impulso será dado em Newton segundos. Está aqui, Newton segundos. Beleza? Então, nós já temos aí dois detalhezinhos. Outra coisa importante que eu tenho que falar aqui para vocês é que nessa fórmula, a força tem que ser constante. Tá? Ou, claro, né, a força média. Então, o impulso é força vezes tempo, a minha força ali é a força constante, ou média. Tá? Aí você vai falar, tá, professor, e se a força não for constante? Se a nossa força for variável, nós vamos calcular o impulso pela área do gráfico. Então, eu preciso, primeiramente, saber qual é ou como é
está ocorrendo a variação da força. E sabendo como a força variou, então nós teremos que a área do gráfico será numericamente igual ao impulso. Então, se a força for constante, né? Se a força for constante, então o que nós teremos? Nós teremos lá a força vezes tempo. Mas se a força for variável, eu preciso de um gráfico da força versus tempo. Então, tendo o gráfico força versus tempo, vou calcular o impulso através da área. Tá bom? Já vou aproveitar, então, vou falar sobre o teorema do impulso. Tá legal? Então, você vai imaginar o seguinte, quando você tem ali uma força aplicada num certo corpo, então você vai observar que essa força deve estar alterando a quantidade de movimento do corpo. Então, vamos pensar assim, ó, força vezes tempo, não é isso? Mas o impulso, então, é o quê? O que é força? Força não é massa vezes aceleração. Isso aqui é a força resultante. Se essa aqui é uma força resultante, então nós teremos o impulso resultante. Tá bom? O impulso resultante. Massa vezes aceleração é a força vezes tempo. Aceleração é o quê? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Né? Aceleração. Aí eu posso cortar o tempo. Então, meu impulso resultante será o quê? Massa vezes. O que é variação da velocidade? Não é velocidade final menos velocidade inicial? Isso aqui lembra o teorema da energia cinética, né? Então, o impulso resultante será o quê? Ó, massa vezes V menos massa vezes V0. Distributivo aqui. O que é isso aqui? Quantidade de movimento final. O que é isso aqui? Quantidade de movimento inicial. Então, o impulso resultante é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, o impulso resultante será igual à variação da quantidade de movimento de um corpo. Ok? Que é o que nós podemos concluir que está escrito aqui, né? O impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento da partícula no mesmo intervalo de tempo. Tá legal? Beleza?